Eu tinha que falar, já que o tema era a verdade, e já que filosofia tem a ver, é um dos assuntos da filosofia, né? É, rapaz. E é o primeiro formato que o Filosofagem de Fluência está inventando, que é o React em forma vertical. O YouTube falou, deixa eu ligar o ar aqui só um pouquinho. É quente que só a bexiga lixa. O momento short, dicas de leitura do Filosofagem Fluencer. 3 volumes Desvendando o Capitalismo de Eduardo Moreira. Muito bom. Vem com 3 volumes, mas aí você pode comprar separado também. Desigualdade e Caminhos para uma Sociedade Mais Justa, Economia do Desejo, Faça Neoliberal e o que os donos do poder não querem que você saiba, que não está aqui. Está lá na sala, eu acho. Não sei se está por aí. Mas, enfim, vamos fazer o react, porque tem que fazer o react de enrugar e diz que é demorado. E aí vai ser diferente. Vai ser aqui, ó. Não sei usar. Meu celular, eu sou fodido. Eu sou lascado. Meu computador, ele tá com um prazo. Não sei se aconteceu com algum de vocês assim. Se puder depois comentar, tudo mais. Aconteceu isso aí do Windows, tá dizendo que só atualiza a nova versão. Essa versão só vai até 2025, até fevereiro. E o modelo do meu computador não atualiza para nova, eu vou precisar comprar outro, enfim. Aí fazer um react, é tudo pelo celular, quase agora. Porque assim, os aplicativos lá tá uma merda. Eu só uso, enfim. Vamos lá, react, né? Começando aqui, Henri Bugalho, A Verdade Não Vai Nos Libertar. O título é A Verdade Não Vai Nos Libertar. Aí eu disse, caramba, eu fui ouvindo, eu fui dizendo, meu irmão, que é isso, cara? Tá ligado? Tipo, parece que eu ouvia ecos daquela treta lá do ICL, do Callejon, que foi totalmente, cara, que papelão, sabe? Com o convidado, Jones Manuel. Por mais que você discorde, cara, mas isso é você, sabe? Rachar a esquerda é isso. Isso. É esse tipo de coisa. Opa, ao vivo, e aí, Bruno Benites, beleza? Rapaz, é live surpresa, live de React, e React vertical, com celular. Vamos lá, ó a cara de Henri Bugalho aqui, ó. Bicho é anticomunista até a peste. Aí disse que é direito, não sei, enfim. Eu não quero ser crítico, quer dizer, não, crítico eu sou, você, mas eu não, sei lá, vai que ele gosta de processar a gente, né? Enfim. Mas vamos lá. Uma das mentes mais brilhantes que o Brasil já produziu. Então, recomendo que vocês assistam. E eu quero ver com vocês aqui... Sim. Ele tá... Vou voltar, peraí. Ela fala de um tópico. O jornalista Leandro Demore fez uma entrevista excelente com a filósofa Marilena Chaui. É quase 1 hora de entrevista e vale assistir porque a Chaui é uma das mentes mais brilhantes que o Brasil já produziu. Só avisando, Chaui é massa. Aqui nós do Filosofia de Tudo recomenda Chaui. Sim, pernambucano, recifense. Ah, não, mas pode assistir mais tarde, tranquilo. Bem, tu percebeu que ele está falando de Marilena Chaui, né? Quer dizer, ele já está fazendo... Ele acusa os outros de fazer apelo à autoridade, mas faz um apelo e pega um recorte de Marilena Chaui. Vamos lá. Eu recomendo que vocês assistam. E eu quero ver com vocês aqui um trechinho bem do final da entrevista, quando ela fala de um tópico que é quente agora, né? Um tópico muito debatido e que tem sido usado para compreender a derrota dos partidos de esquerda, dos movimentos de esquerda, em relação a eleições, mas também em capturar o imaginário dos trabalhadores. Vamos ouvir juntos aqui Marilena Chaui e depois fazer alguns comentários sobre isso. Então assistam. Você só faz política revolucionária, política de mudança, quando você tem
certos universais como referência, aquilo que é comum a um grupo imenso, a uma população imensa, um grupo imenso de pessoas. Que conectaria esses grupos, é isso? Desde das mães até o direito LGBT, até tem que ter algo que conecte a mal, que faça ao mal, para essas coisas todas. E qual é o Isso era o que antigamente era o trabalho? Então, aí é que está. É que eu não estou vendo surgir esse referencial e mais. O que é que eu estou vendo? Os movimentos sociais se transformando cada vez mais em movimentos identitários. Em que puxando, fragmentando. Pela fragmentação. Então, você tem os movimentos... Quem fragmenta? Vamos pensar, né? Porque assim, ele está usando um trecho dela para defender o seu argumento depois. Então, vamos lá. Vira, bichinho. Cada uma das formas da sexualidade. Depois você tem o movimento de cada tipo de maternidade, cada tipo de paternidade. Ou seja, em vez de você dos movimentos serem unificadores, aí a produção do universal, ao se tornarem movimentos de defesa de identidade, né, os movimentos contra o racismo, os movimentos contra o sexismo, né, eles vão se tornando fragmentados e eles não produzem essa referência comum que é necessária para fazer. São fragmentados por quem? Uma pergunta, né? Quem é que coopta e fragmenta? Bora lá. Uma mudança política e uma mudança social. Como eu falei nesses últimos dias aqui, esse tipo de crítica ou esse tipo de comentário, se fosse feito um ano atrás, a pessoa seria acusada de preconceituosa e querendo atrapalhá-lo. Quem seria acusado de preconceituoso quando concluído o raciocínio? Porque o raciocínio não foi concluído, né? Vamos lá. Importantes contra opressões históricas. Mas hoje essa fala já vem no que parece ser uma tremenda mudança, né? Num giro de percepção sobre como essas pautas são divisivas e como elas extrapolaram muitos limites, porque há limite para tudo. Há limite até para a luta social. Você tem ali várias lutas que são legítimas contra, sabe, uma série de preconceitos e que estão buscando direitos civis, buscando direitos humanos básicos, mas há um limite. Quando você passa certo limite, aquilo que é legítimo passa a ser absurdo. Então, você tem aqui muita gente, incluindo aqui a própria... Passa certo limite, aquele limite chega a ser absurdo. Calma lá, rapaz. Quando um movimento é cooptado, está acontecendo aí uma apropriação cultural. Você já ouviu falar nisso, não já? Vamos lá, beleza. Helena Chauí, agora apresentando os riscos desse tipo de tática que é, sabe, divisiva. É uma tática que, sabe, pulveriza um grupo que poderia estar unificado em torno de pautas comuns, avançando pautas comuns que vão melhorar a vida de muita gente e estão, sabe, trabalhando para sabotar essas pautas comuns em torno de pautas que são muito divisivas. E aí eu quero pensar um pouquinho sobre isso, porque eu me lembrei aqui de um texto do John... Quem, né? Quem é esse grupo maligno que está fragmentando as esquerdas? Quem? De Lekoff, no qual ele fala sobre isso, né, sobre como a direita conseguiu se unificar ao longo das últimas décadas, de modo a conseguir, inclusive, essas vitórias eleitorais agora no presente. Né. Últimas décadas não, sempre. Eu quero ler um trechinho do Losurdo. O Losurdo é um filósofo marxista italiano que alguns influenciadores aqui marxistas socaram goela abaixo das pessoas durante anos. Pegaram o Losurdo isso, o Losurdo aquilo, o Losurdo disse isso, não sei o quê, socaram goela abaixo das pessoas. Alguns... na internet, quem são os canais marxistas, leninistas radicais que eu conheço? Jones Manuel, Ian Neves, Gustavo Gaiofato, João Carvalho, Chavoso da USP, o Galo não conheço muito. Sim,
Conheço, mas não vi muito ainda. Enfim, quais é que batem mais nessa pauta? Ele está falando de quem? Em Lossurdo. Lossurdo. Quem é que recomenda mais Lossurdo? Não é melhor dizer assim, ó, Jones Manuel fica só recomendando Lossurdo? Não é melhor dizer nomes? Não é mais honesto? Porque, assim, tem certos comunistas e aí todo mundo vira comunista, tá ligado? E, assim, cadê enfim, cadê a crítica? Estou esperando a crítica. É ruim com o celular, né? Eu vou fazer do outro jeito depois. Mas quando se trata de pautas identitárias, parece que aquilo que o Losurdo fala não importa tanto assim. Eu quero ler um trecho para vocês aqui do livro dele, Luta de Classes. Eu estou com uma versão aqui que é espanhola, então está na página 388. E aí diz o seguinte aqui, o Losurdo, esse filósofo que foi... Hay que hablar espanhol. Si no hablas espanhol, no vas a entender casi nada. O se puede entender un poquito. ¿Qué te parece? ¿Qué piensas? Foi alçado como um dos gurus marxistas nos últimos tempos no Brasil, né? Então, assim, eu não uso como referência, mas eu sei que muita gente adota como referência, e eu quero dividir com vocês o que o Losurdo fala sobre o identitarismo, né? Ele diz o seguinte aqui, olha. Com um discurso que exalta os humildes como encarnação exclusiva da excelência moral, é muito difícil reunir o amplo bloco social necessário para impulsionar a luta pela emancipação das nações oprimidas e das mulheres. E, na verdade, pela própria revolução anticapitalista. Situar a excelência moral apenas nos povos oprimidos dificulta o apelo à solidariedade das classes subalternas das nações opressoras. E se escolhido é um único povo oprimido, os negros, as mulheres, os homossexuais e assim por diante, também se torna difícil a solidariedade entre os povos oprimidos. Da mesma forma, a transfiguração da mulher como encarnação perpétua da excelência moral pode gerar uma contradição profunda e permanente com o sexo masculino, o que enfraqueceria todas as formas de luta de classes. Cabe acrescentar que as três variantes da segunda forma de populismo desviam a atenção da verdadeira causa da exploração, da opressão e da guerra. Então, aqui é uma visão marxista sobre como essas pautas são divisivas e, desmobilizam a classe trabalhadora em relação a uma pauta comum, né, universal. Aqui o teor é muito parecido. O que disse a Chauí e o que disse o Losurdo tem basicamente a mesma origem, né, que é essa visão universal do que seria a luta mais importante para se obter direitos, para se obter conquistas, e nesse caso aqui a revolução. Né? Então, assim, se você acreditar nisso aqui, me parece que estaria mais alinhado com aquilo que você esperaria em relação à mobilização da classe trabalhadora. E aí, como eu falei, isso me recordou... Bom, se você acredita nisso aí, então, quer dizer, você está pressupondo que não acredita. Eu pressuponho que você não acredite nisso. Agora, então em quê? Qual é a sua solução? Vamos ver? Vamos lá, continuar? Vamos ver se tem solução. Eu já falei várias vezes aqui, eu tenho que reler esse texto, na verdade, porque eu acho que cada vez está mais atual do que eu imaginava, né? Que é esse aqui, do George Lakoff, que é um linguista e cientista cognitivo, e o livro se chama Don't Think of an Elephant, Know Your Values and Frame the Debate. E aí, o que o Lakoff faz aqui é basicamente... Por que você não traduz, fila da puta? Não me processe. Foi mal. Mas traduz, cara. Porra, traduz. Eu não falo inglês, não. Quer dizer, falo sim um pouquinho. Vamos ver. O que ele diz? Eu falo devagar. Porra, o cara não traduz, meu irmão? Tentar compreender como é universal do que seria a luta mais importante para se obter direitos, para se obter conquistas, e nesse caso aqui a revolução, né? Então, assim, se você acreditar nisso aqui, me parece que estaria mais alinhado com aquilo que você esperaria em relação à mobilização do classe trabalhadora. E aí, como eu falei, isso me recordou de um texto que eu já falei várias vezes aqui. Eu tenho que reler esse texto, na verdade, porque eu acho que cada vez está mais atual do que eu imaginava, né? Que é esse aqui, do George Lakoff, que é um linguista e cientista cognitivo, e o livro se chama Don't Think of an Elephant, Know Your Values and Frame the Debate. E aí,
não pense em elefantes, não sei o que, valores no debate. Cara, você fala muito rápido, porra. Eu não posso, é foda. Eu não entendi tudo, não. Foi mal. O meu máximo é esse de inglês. Não entendi, não. O que o Leco faz aqui é basicamente Vai. tentar compreender como opera Vai. a mente e o discurso da esquerda e da direita. Então ele divide aqui, como se fossem dois modelos, duas formas de pensar o mundo e que não conseguem se comunicar em muitos aspectos. E aí o que ele menciona ao longo de todo o livro, né, é como a esquerda é sempre reativa ao discurso da direita e está sempre se munindo de recursos retóricos da direita para confrontar a direita. E aí tem um ponto aqui bem interessante que ele fala sobre como se deu essa unificação dos grupos de direita que estavam em embate também, que estavam, sabe, se digladiando nos anos 50 nos Estados Unidos. E aí ele fala que, olha, nos anos 50 os conservadores se odiavam. Os conservadores financeiros odiavam os conservadores sociais. Os libertários não se davam bem com os conservadores sociais ou outros conservadores religiosos. E muitos conservadores sociais não eram religiosos. Então, assim, havia uma disputa entre os conservadores, uma divisão entre os grupos que não conseguiam se comunicar. Eles começaram a tomar decisões coletivas. O Homo sapiens sempre teve essa, assim, isso se chama treta. E assim, quando os interesses são maiores e quando a ganância é maior, os conflitos tendem a ser grandes também, certamente, assim, de certa forma proporcionais ao tamanho da ganância, né? Enfim, tudo aquilo que a gente vê de beleza, de sedução, os engravatados lá bonitos, lá com seus Porsches e tal, tudo aquilo ali por dentro esconde muito ódio, muita raiva, mas, enfim. Os uniram em torno de pautas comuns. E as pautas comuns, basicamente, são o seguinte, olha, pauta anti-aborto, pauta pró-família, né, e temas morais. Tanto que no final dos anos 70, um pastor chamado Jerry Falwell, ele organizou aquilo que se chama de Moral Majority, que seria a maioria moral. Tem um texto dele aqui, anunciando esse programa, que tinha a ver com essa ideia de unificar a direita em torno de pautas morais. Então, assim, é um projeto e que foi um projeto realizado por think tanks, por organizações, por bilionários, por pastores e por intelectuais conservadores. Bilionários, né? Dinheiro ajuda pra caralho. Pois é, cara, ó. Money, né? Quando você tem dinheiro, aí você, velho, consegue. Vamos lá. Estados Unidos. Ele diz o seguinte aqui sobre essa organização, né? Que... Assim, eu até agora não entendi qual é o problema, onde é que entra Marilena Chauí, onde é que entra Jones Manuel e os comunistas da internet, que ele não citou diretamente, mas daqui a pouco eu já vi o vídeo. Vamos lá. É o George Lakoff nesse livro dele aqui. Que eles organizaram um grupo, eles eram convidados para participar desse grupo e eles debatiam. Eles trabalhavam a diferença deles. Eles concordavam em discordar. E quando eles discordavam, eles faziam uma troca. A ideia era, nessa semana, aquele cara ali vai vencer nas suas pautas. Na próxima semana, eu vou vencer nas minhas pautas. Cada um podia não conseguir tudo aquilo que ele queria. Isso é um saco, vou pular isso. Perdendo os conservadores, porque eles não possuem o modelo mental dos conservadores. E aí os progressistas concluem que os conservadores são estúpidos. Só que eles não... Modelos mentais, cara. Tipo, é uma Matrix, é mental, tipo... Que modelos mentais são esses, cara? Porra. Vou voltar um pouquinho aqui. Vamos lá. Essa parte dos modelos mentais precisa estar mais arrumada. Bora. E aí o que o Lakoff diz aqui, e acho que isso é o ponto que vai ser surpreendente para muita gente, é que a verdade não importa. Até porque os fatos, eles não são percebidos do mesmo modo pelas pessoas. Ele diz o seguinte aqui, na página 17 desse livro. Muitos progressistas ouvem os conservadores falando e eles não entendem os conservadores porque eles não possuem o modelo mental dos conservadores. E aí os progressistas concluem que os conservadores são estúpidos. Só que eles não são estúpidos. Eles estão... Cara, descobri isso agora, que cada um tem um recorte do mundo, um olhar seu próprio do mundo. Esse recorte do mundo, ele é fragmentado. Isso vale para todo mundo.
Inclusive, vale para você também, né? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Vencendo porque eles são inteligentes. Vamos lá, ele conclui que são inteligentes, cara. A direita, vamos. Os conservadores, porque eles não possuem o modelo mental dos conservadores. E aí os progressistas concluem que os conservadores são estúpidos. Só que eles não são estúpidos. Eles estão vencendo porque eles são inteligentes. Eles sabem como as pessoas pensam e como as pessoas falam. Eles pensam. E é disso que se tratam os think tanks. Eles apoiam seus intelectuais. Eles escrevem um monte de livros e eles publicam suas ideias. É claro que há casos nos quais os conservadores mentiram. Isso é verdade. Mas é claro também que não são apenas os conservadores que mentem. Mas adiante ele diz o seguinte aqui, olha, no entanto, é também importante reconhecer que muitas das ideias que revoltam os progressistas é aquilo que os conservadores pensam que é a verdade, apresentada desde o ponto de vista deles. A gente tem que ser capaz de distinguir o que é distorção, o que é mentira, e os casos nos quais os conservadores estão apresentando aquilo que eles entendem como verdade. O nome disso é discurso abstrato, lesado. Ou seja, isso é importante a gente compreender, porque aqui tem a ver com, primeiro, padrões mentais, padrões de compreensão de mundo. Aqui a gente tem vários autores que falam nesse sentido, né? Padrões mentais, padrões de visão de mundo. Se você for levar isso a cabo, você acaba num individualismo absoluto. Por exemplo, por que a galera tem muito essa crença de eu que cocrio a realidade? Ou seja, o mundo tem muita gente que parte desse princípio, né? Que o meu olhar é que cria toda a realidade. Então eu sou um com o universo, tal. Mas nunca pensa que o universo vai reagir comigo. Então, se quando bate em mim dói, existem fatos. Existem fatos. Ele está dizendo que não existe verdade. Né? Ele parte do pressuposto que a verdade não vos libertará, porque a verdade é que não existe verdade. Né? O ponto é esse. Só que ele não quis dizer dessa forma, mas vamos lá. O George Lakoff tem, o John Jost tem, o Jonathan Haidt, que são psicólogos morais que trabalham com esse entendimento de como nossas mentes funcionam e como as pessoas elas são mais propensas. E tome-lhe nome de gente e não sei o que, fulano de tal, beltrano de tal, e tome-lhe pela autoridade. Conservadoras ou progressistas com base nesses padrões mentais. Esses padrões mentais são os padrões que fazem com que a gente compreenda o mundo tal qual ele é. Então, assim, muitas vezes a dificuldade de compreensão, de comunicação com as demais pessoas tem a ver justamente com esses padrões mentais sobre o qual a gente opera. Mas, além disso, tem a ver com a forma de comunicação, o modo como a direita conseguiu se organizar em torno de pautas comuns, deixando de lado as diferenças, porque elas existem também. E isso é uma coisa que a própria Marilena Chauí comenta também. A direita tem suas diferenças, só que são capazes de... A Marilena Chauí comenta sobre a esquerda. Ela fala sobre a divisão e tal, como é que ela ocorre e tal. Cadê essa parte, né? Mas enfim, tá, ele colocou abaixo, você tem que ser honesto, ele colocou o link abaixo e aí vocês veem a entrevista toda. Agora vejam mesmo, porque eu posso estar completamente errado, sabe? Posso. Por de lado, em prol de um objetivo comum. Isso é uma coisa que a esquerda raramente consegue fazer. É claro que tem momentos como, sei lá, a frente ampla, né? Vamos nos organizar aqui para vencer o Bolsonaro em torno dos temas pró-democracia, defesa da democracia, contra o fascismo. Isso deu certo, momentaneamente. Mas o fato é que a esquerda é muito divisiva e as pautas identitárias são mais divisivas ainda. Se os grupos progressistas já não conseguem se entender, quando você picota isso, né, em dezenas ou centenas de grupos identitários, cada um falando para sua própria bolha específica, isso torna muito mais difícil qualquer tipo de comunicação e de ação conjunta. Então, você já tem uma natureza própria da esquerda, que é essa divisão. E aí se soma a essa capacidade da direita de se organizar, ou de se mobilizar, ou de vender melhor suas ideias. Então, isso aqui é uma receita para tragédia, né? Basta pensar, por exemplo, você tem grupos de esquerda agora, vendendo a ideia de uma revolução no Brasil. Tem direito de fazer isso? Acho que sim.
Enquanto isso, o MBL tem uma academia agora para treinar lideranças futuras para ganhar a eleição. Enquanto... Você só esqueceu, seu doutor Henry, que as pessoas que estão defendendo revolução, tá, cada uma, assim, vamos ser sinceros, com expectativas de médio a longo prazo. Eu acho que não tem gente pensando em tão curto prazo quanto você pareceu querer despertar nas pessoas. Isso é pânico moral? Vamos lá. Você tem um grupo que está vendendo uma mudança revolucionária futura, você tem gente agora, se mobilizando para vencer as próximas eleições e ocupar esses... Aí os comunistas, ó, são os coach agora. Coach de quê? Coach de uma sociedade melhor, superada, de uma supra-assunção, seria isso? Então não é para sonhar com nada, né? Não é para ter nenhum futuro, não é para pensar, não é para ter nenhuma perspectiva. Me diz a solução, senhor Bugalho, vai, diz a solução. Espaços políticos que são desqualificados por muita gente da esquerda. E isso me faz recordar quando eu comecei a enfrentar o discurso do Olavo de Carvalho, porque eu olhava aquilo ali, eu assistia aos vídeos dele, né, eu ouvia... Quem é que vocês acham? Quem é que vocês acham que ele está falando que é a versão de esquerda de Olavo de Carvalho? Quem seria, hein? Seria assim disse o João? Seria assim disse o Jones? Jones e Manuel, como diz o João. Ele é it girl, né? It boy, sei lá. Hein? Quem será? Quem será que é o Olavo de Carvalho comunista? E eu falo, cara, esse cara é maluco. Não é possível que ele acredite nisso e que as pessoas que seguem esse cara acreditem nisso. Só que daí quando você observa retrospectivamente o que eles conseguiram e onde eles chegaram, você percebe que eles eram muito mais inteligentes do que muita gente da esquerda que só fica no gogó e que tem pouca influência no mundo real. Basta pensar que o Olavo de Carvalho conseguiu se tornar o guru do bolsonarismo, conseguiu pôr um monte de olavistas em postos importantes dentro do governo Bolsonaro, como no Itamaraty, como chanceler, ocuparam ministérios importantes como o MEC. Ou seja, um cara que, pra gente, vivia no mundo da lua, vivia, no mundo do delírio, conseguiu conquistas reais na política brasileira, talvez até mais duradouras do que a gente possa imaginar. Como uma forma de comunicação que era eficaz, criando uma seita política que ainda hoje existe, e moldando o discurso político das pessoas. De modo que ainda hoje a gente tem que vir enfrentar aqui conceitos ou ideias, ou falas, ou estruturas mentais que foram propagadas pelo Olavo de Carvalho. Só que esses são os burros, né? Esses são os ignorantes, esses são os malucos. Enquanto a esquerda ali lutando por migalhas, lutando, por micropicuinhas, por migalhas, tentando defender o seu peixe, tentando vender a carteirinha de que eu sou esquerda e o outro não é. É claro que a fala da Mariana Chauí é muito importante. Aí. O que que Jones Manuel estava... Assim, César Calejón ficou puxando o saco de Jones. Porque Jones fala mal de Lula, assim, eu quero falar mal do governo. Hoje eu acordei com vontade de falar mal do governo, porque, enfim, eu sou um filho da puta e quero falar mal do governo porque eu tô de saco cheio, né? Aí Jones pegou seu Porsche, né? Porque assim, ele vai querer lá saber de Corolla 2015, pegou seu Porsche, né? E foi lá, tal, tem uma viagem depois do programa e mandou, é isso, cara? Você está propondo o quê? Qual é a proposta? Até agora eu não vi.
porque ela vem nesse sentido, né, de que é preciso ter um norte universal, algo que unifique os grupos de esquerda. Por outro lado, também não sei até que ponto que existem as condições para isso mais, né? A gente vive num mundo no qual os grupos estão divididos de fato, as redes sociais propiciam essa divisão, ou seja, você só consome aquilo que diz aquilo que você quer ouvir, e quem disser aquilo que você não quer ouvir é um inimigo. Então essa mentalidade, sabe, grupal, de nós contra eles... Cara, eu não vejo isso, cara, essa treta toda entre a esquerda, cara. Cara, eu assisto os canais comunistas tudinho e eu não vejo essa treta toda na esquerda, não, cara. De onde você tá tirando isso? Eu vejo, sim, uma unificação cada vez maior para cobrar. Porque se o governo é de esquerda, a gente tem que cobrar as pautas. Por exemplo, escala 6x1. Por exemplo, teto de gastos, sabe? Proposto por Haddad, que tem que fazer crítica sim a Haddad e ao governo Haddad, que a prática do teto de gasto, dessa lei, do teto de gasto, é uma prática neoliberal. É uma prática neoliberal. Agora, se Lula pode ir com a cartada e mudar de ideia, não sei, aí é outra história. Aí ninguém sabe, ninguém tem adivinhão no bolso. Fato é não poder dizer, olha, meu irmão, você não está cumprindo as promessas de campanha, e não pode votar o teto de gastos como está e limitar o orçamento, porque proporcionalmente, cada vez mais, o piso não vai conseguir alcançar essa proporção e tudo mais. Isso tem que ser colocado em debate. Escala 6x1 tem que ser colocado em debate. As pessoas, para isso, a esquerda é gente, cara. É gente que não viaja e fica morando em outros países, ou sei lá, não sei se Henri voltou ou não. Enfim, esse povo que viaja, sabe? É fácil, né? Não viaja. É algo estabelecido e que se alimenta a partir também de processos psicológicos nossos que são fundamentais. E aí a pergunta fica como ultrapassar essa barreira, né? Eu vou recomendar para vocês mais uma vez o documentário A Lavagem Cerebral do Meu Pai, que também menciona essa unificação da direita ao longo dos anos, das décadas. Tem no YouTube legendado, você pode assistir, vale a pena. Eu vou reler esse livro aqui do George Lakoff, tem alguns anos que eu li, mas talvez valha reler, embora talvez já esteja um pouco desatualizado em relação à era digital, né, à era das redes sociais. Tem muita coisa interessante sobre como funciona a mente de um progressista versus conservador, e isso senhor Hegel, ajuda também a pensar numa forma de comunicação mais apropriada. Porque em grande parte tem a ver com isso, né? O modo como a gente se comunica com as pessoas e o modo como a gente, através dessa comunicação, agrega em torno de uma pauta comum, universalista nesse caso, que vá contribuir para a maior parte das pessoas. Isso aqui é uma coisa que a esquerda tem perdido. Universalismo? Cara, que viagem! Eu pensei que gostasse de chá. Que doideira, cara. Universalismo, velho. Agora, cadê a solução? Tô esperando a solução, meu amigo. Eu não vi falar sobre problemas sociais, eu não vi falar sobre as pautas da cidade, eu não vi falar sobre enfim, olha, quem tá... Acabou, eu tenho um restinho, mas... Deixa eu ver assim, se tem um restinho. Vamos ver. E aí perdido feio, né? Perdido esse contato com a realidade, perdido esse contato com o trabalhador, perdido esse contato com uma forma de comunicação eficaz e produtiva. Mas eu recomendo que você veja integralmente essa entrevista com a Marilena Chaui. Eu recomendo também, veja a entrevista completa, veja, porque aí com a entrevista completa você faz as críticas, analisa de maneira crítica, vem da palavra criton, que significa partir, e analisar, que também tem a ver, porque analisar é dissolver, né? Análise, né? Solução. Enfim, mas cadê a proposta? Então, assim, o que você está dizendo com esse seu título é o seguinte:
A verdade não vai nos libertar. Esse é o título do vídeo. Vocês não viram? Vou mostrar aqui, ó. Uma Título. ótima entrevista. Pause. Ó. A verdade não vai te libertar. Aí. A verdade não vai nos libertar. Certo? E aí diz assim, por quê? Né, filosoficamente falando. Vamos dizer, se a verdade não vai libertar, então é a mentira. Isso é o óbvio, né? Ninguém vai com o óbvio. Vai chegar com o óbvio. Mas sim, a verdade não vai vos libertar. Então, o quê? Qual é a solução? A solução é ter dinheiro e poder viajar. A solução é ter grana e poder morar em qualquer lugar do mundo. E assim, tipo, achar... Veja bem. Inclusive eu mesmo, que tenho uma... Assim, moro num ambiente de classe considerada média, tenho uma consciência que estou muito mais próximo de morar na rua do que de chegar ao primeiro milhão. E muito menos viajar para morar fora quando quiser voltar. Então, assim, desconfie primeiro de quem fala da esquerda e não de solução nenhuma. E o cara fala assim, não, solução não é definitiva, é claro que é um movimento, é claro que você tem que ter uma perspectiva e tal, mas agora o que é que se pode fazer nesse instante, nesse momento? Bom, nesse momento, partir e pautar. Vamos começar a pautar. Então, vamos lá, filosofar, influência, dica de leitura, novamente, outra dica, momento short. Esse é o momento short, que eu vou fazer recorte e fazer short desse momento. Dica de leitura, cadê, rapaz? Putz, grila, aí não vai dar para fazer o corte, porque não está aqui o negócio. Lascou. Aqui, ó. Não. Não. Achei não. Enfim, não vai ter o momento short nessa parte, não. Mas eu vou fazer recortes disso aí e tal. Mas, enfim, se você não tem nenhum horizonte, nem que seja de longo prazo, para, a partir de pautas, de começar a pautar e dizer assim, olha, escala 6x1 é uma pauta, pode ser difícil, que assim, as pessoas não vão pensar que é fácil. Não. Não é fácil. Não é fácil. Eu estou falando agora, nesse instante, eu já cheguei num pico de 6, e agora estou falando para 2 pessoas, depois ele soma, não sei o que tal, estou com 5 likes agora nesse instante, nesse momento, ou seja, é muito pouco espaço, um recorte mínimo, cara. Mas existem outras pessoas fazendo a mesma coisa, e assim, a pauta que tem que ser levantada é a escala 6x1, a pauta que tem que... Isso assim, você só ajuda o governo Lula, para quem fica com isso na cabeça o tempo todo, não, Lula é a última, a esquerda vai morrer se não tiver Lula. Não pode. Esse pensamento é desmobilizante, cara. É se entregar para a direita e, assim, fugir do país, né, tal. Que, assim, se eu tô no país, ainda posso fugir, ainda posso ir para outro país, né, tal, não sei o que, tal. Né, mas quem vive essa realidade, hein? Eu não vivo essa realidade, eu não tenho essa possibilidade. Pelo menos não nesse momento. Não tem. Você tem essa possibilidade de chegar e, por exemplo, não sei o que, se a direita tomar conta de tudo, sair do país, você tem essa possibilidade. Você tem, não? Então, é bom primeiro torcer para Lula cumprir com as promessas de campanha. Isso. Você não precisa ser comunista, porra. Não precisa. É cobrar o mínimo. As pautas mínimas não precisa ser comunista, não. Agora, o cara é tão anticomunista. Cara, pior coisa que existe.
nesse mundo é o cara se dizer de esquerda e ser anticomunista. O cara se dizer de esquerda e ser anticomunista. Porque o cara pode assim, não, eu sou de esquerda, discordo de que a revolução deva ser armada, por exemplo. Beleza, legal. Inclusive eu até penso muito assim, se há essa possibilidade, eu creio nessa possibilidade e tudo mais. Pode ser viagem da minha cabeça, pode ser um sonho, pode, mas se há essa possibilidade de nos meandros conseguir ali, acolá, não sei o que, de repente revolucionar de uma outra forma, enfim, eu posso acreditar, pode, mas o cara se dizer de esquerda, não ser revolucionário, ter essa, sei lá, um pensamento assim, mas ser anticomunista desse jeito, porque isso é claramente, isso é um anticomunismo, é dizer assim, cara, a pauta mínima, nem isso o cara toca, o cara vai ver, tomar as dores, porque criou uma treta lá com o João de Manuel e pronto, agora o negócio são os comunistas da internet, e agora são os web comunistas que é o problema do país, porque os web comunistas estão atrapalhando Lula, cara, tem gente investindo bilhões para boicotar o governo Lula, bilhões, porra, você tem a Faria Lima, você tem o mercado, você tem a porra toda, aí você tem dinheiro rolando à torta e à direita, não, mas o problema são os web comunistas, meu irmão, caralho. Eu que não faço parte de nenhum partido, eu que já fui militante, assim, mais militante do Pena Mais Juventude, assim, mas uma militância fraca, confesso, porque conhecia pouco da realidade. Fui conhecendo à medida que fui, enfim, chegando depois dos 27, 28, 30, e aí fui começando a entender que as coisas não eram... Mas isso leva tempo, cara. Mas chegar assim e querer, porra, criticar indiretamente, sem citar nomes, mas você sabe que isso incomoda. E assim, e é uma coisa de um medo de falar das pautas, não pode falar dessas pautas, não pode tocar no nome de Lula, porque é quase como se fosse sagrado, quando, na verdade, você está ajudando, você quer ajudar, quem for lulista, certo? Quem for lulista. Que é uma coisa que eu disse há muito tempo atrás, eu ainda digo hoje, eu ainda não consigo me acoplar a nenhum ismo para poder se chamar de meu. Agora, anticomunista, não, camaradas podem contar comigo, porque eu não tenho um nome definido na minha cabeça para o que eu sou. Mas podem contar comigo todos os canais comunistas, todos. Agora, e com a minha defesa dessa palhaçada, porque isso é uma palhaçada. Isso é dividir a esquerda. Porque sem os comunistas, a esquerda não existe, caralho. Ou tu acha que os democratas nos Estados Unidos são esquerda, porra? Quem é que disse os democratas são esquerda? É o povo lá que se, Kamala, vamos comemorar com champanhe, fazendo torcidinha de não sei o quê. Se lasca, se fuderam. E assim, sabe qual a diferença, sério, do Brasil, pra gente? É mínima, cara. É mínima. A diferença para o mundo ia ser maior. Kamala ia... Vê o histórico dos democratas, aí vê o histórico dos democratas em relação à guerra na Ucrânia, na Palestina e por aí vai. Veja só o gráfico, porque tem gráfico na internet. O governo republicano e os democratas, vê só, certo? Agora, os republicanos não são um problema. Não, são um problema sim. O negócio é o seguinte, os Estados Unidos em si é um problema. É um grande problema. E um problema que a gente tem que aprender a lidar com esse problema. Então, tem que encontrar soluções e não ficar apontando sempre o dedo. Aí o cara fica falando assim, não, porque a esquerda fica apontando o dedo um para o outro, fica todo... Não, cara, fica não. Fica não, meu irmão. Quem fica Quem ficou? Henri Bugalho, que passou um tempo sendo de esquerda e agora parece mais anticomunista que tudo. E quem mais? Quem foi o outro? Ciro Gomes, que a gente pensava assim que pudesse estar no espectro da esquerda, mas enfim.
Ai, ai, um dia, é sério, já fui cirista, cara. Já pensou? Não conta pra ninguém, viu? Não conta pra ninguém, já fui. Assim, quase cirista. Quase. Cheguei, ainda bem que eu não. Na hora que o badalo bateu, eu disse: não, não. Mas, enfim, histórias do passado. Agora, aponta uma solução, caralho. E não ficar criando treta, porque isso é criar treta. Aí eu falo. Eu dei soluções. Começar a pautar. Trabalhadores, organizem-se. Em que? Pauta. Qual é a pauta? Escala 6x1 e teto de gasto. Vamos encerrar por aí? Depois a gente pensa mais. Vamos pegar essas duas pautas e vamos botar a gente assim, ó, para pressionar o governo. Essas duas pautas, só isso, cara, só isso. Depois vai adiante. E deixa de... Um caso para Henry, por favor, senhor Henry, meu querido, sem ofensa, na boa. Parece meio assustado, rapaz. Os vídeos tudo assim, sabe? Meio assustado. Relaxa o coração, papito. Estamos de boa aqui, ó. Na paz. Se fudendo pra caralho, um monte de gente se fudendo, porque eu tô... Assim, eu passei, por que eu não vivo gravando live? Eu tenho uma confeitaria com minha esposa. E assim, como disse Agostinho Carrara, né? Eu sou meu próprio patrão. Ah, que massa. Mas eu sou meu próprio empregado, ou seja, eu me exploro a mim mesmo. Eu sou meu explorador de mim mesmo. E da minha esposa, nós fazemos um fluxo de exploração. É o yin-yang explorativo. Para fazer bolo, para limpar negócio de não sei o quê, biscoito, decorar não sei o quê. É porque não sei, dá para ver, ó. Aqui, ó. Aqui é cheio de coisa aqui. Caixa para tudo que é lado. Não vou virar aqui, não vou virar, peraí. Caixa para tudo que é lado. Olha, aqui é aula de biscoito. Quem quiser aula de biscoito e morar em Recife, é melhor procurar por docimetria. Procura docimetria. Que é com ela. Ela é mais calminha, ela não é doida feito eu, não. Sou mais malucão, assim. Mas, enfim, faz, velho. A pauta mínima é isso, cara. Nem isso. Eu acho que tem que ir mais adiante. O governo tem instrumentos, sim. Tem instrumentos legais dentro da Constituição para ir mais além do que está indo. E o que impede? Então, isso tem que ser posto em debate. E aí não ficar dizendo que, não sei o quê, porque tal, não sei o quê, porque eu sei que está falando dos web comunistas, eu sei porque que estão falando principalmente de Jones Manuel, que aponta o que pode ser feito. O que pode ser feito? Então, cara, só falta cobrar, cara. Tem inclusive uma lista, aí eu vou procurar, eu vou botar aqui no link abaixo também. Me esqueci o nome do movimento, eu vi uma lista aí que em relação à escala 6x1 e o teto de gasto, né? Enfim, vou procurar, tá no canal de Jones Manuel, vou procurar lá. E assim, e não é que sabe, você precise concordar com tudo. Não, então quer dizer que tudo que Jones Manuel fala você concorda, né? Vocês são de Recife, então tudo... Não, cara. Não é tudo que eu concordo, não. Não é tudo que eu concordo. Não dá, cara, para concordar com tudo, meu irmão. Se liga, não dá. Não é humanamente possível concordar com tudo. Sei disso. Sabe? Agora, dá para concordar, por exemplo, que você atacar o BPC é um problema? Dá para concordar. A esquerda toda pode concordar que atacar o BPC é um problema. Que meta. Sabe o que é meta? Você tem uma meta para cumprir. Então, você tem X negócio para vender. Se você não cumprir a meta, você é punido. Beleza. Para vender qualquer coisa. Para vender até que dá. Agora,
O problema é quando a meta você tem que cortar do povo que está na miséria tantos por cento. Ou é 11%, parece. Tem que cortar, não sei se é 11%, não tenho certeza dos números. E não estou com recursos aqui pesquisando, e também não estou com tempo mais, porque eu tenho que voltar para lá. Enfim, para fazer, procurar. Mas assim, tem que cortar do PPC, cara. Não, puta que pariu. E dá para ser pauta. Isso não é uma concordância? Isso não é uma coisa que a esquerda todinha pode girar em torno disso aí? BPC. Pega o BPC, gira em torno do BPC. Não pode, não? Eu já dei 3 pautas, cara. Já dei 3 pautas. Puta merda. Não dá para unir, não. Não dá para unir, não. Como é que não dá para unir, cara? Ah, tá todo mundo corta. Tá não, cara. Tá contigo. Porque tu é um anticomunista do caralho. Porra. Pois é, ficamos por aqui e falou. Mamitas. E não se esqueça também, falando, deixando para o final, o que eu falo em todos os vídeos do canal, não se esqueça, clica no pitoco, balança o badalo para receber as notificações e, como sempre, em todos os vídeos do canal, clica no pitoco da descrição que tem uma tuia, um balaio de dica de informação, dica de leitura, etc, etc e etc. Também na descrição vou deixar um monte de informação, de leitura, cursos e etc. E cupom de desconto de João Carvalho, link para curso do ICL, vai ter também, eu boto tudo aqui na descrição abaixo depois, né? Porque já está em live, aí depois eu boto. E considere também ser membro do canal que tem o City Tour na Manguetal, onde a visão é do Recife, das belezas e dos contrastes, uma dialética visual, é diferente. Ela às vezes é narrada, mas é mais uma dinâmica visual, onde você vê belezas, contrastes, e, enfim, é uma coisa mais artística e tudo mais. Os episódios, até o episódio 9 está aberto ao público, a partir dele para membros. Se considere ser membro do canal, filosofagezinho, filosofagezão, ou ser filosofage influencer já, a priori, tipo, você assinou, já é filosofage influencer. Olha que legal. Agora você tem que fazer um canal e ser um filosofage influencer. Aí você pode botar lá, eu sou filosofage influencer. Mas se não for assim, também pode, porque, enfim, é público mesmo. Pode usar a hashtag se quiser, sem assinar, sem nada, sem problema nenhum. Aqui ninguém obriga ninguém a fazer nada, nem a dar like. Você não é obrigado a nada, nem a dar like, nem a gostar, nem concordar comigo, nem concordar com o meu vídeo. Viu, seu Henry? Você não precisa concordar com nada do que eu estou dizendo aqui. Você pode discordar de mim, cara. Que legal, que lindo. Henry. Pois é. Discorde à vontade. Será que é muita ambição achar que o cara vai ver? Não, acho que não. Agora, acho que vai ter uma galera que vai ver. Beijos, mamitas, papitos e papites. Fui.